Fala, gênio, se você quer acertar aquela questãozinha que mais cai nas provas de vestibulares e concursos, principalmente no Enem, você tem que saber isso aqui. Então vamos lá, vamos entender aqui a lógica que está quando eu tenho figuras inscritas na circunferência. Tem uma figurinha aqui, que é o nosso triângulo, inscrito na circunferência. Aqui eu tenho um quadrado inscrito na circunferência. Aqui eu tenho um hexágono inscrito na circunferência. E aqui? Aqui é o contrário. Aqui a circunferência está dentro. Então a figurinha está circunscrita, está do lado de fora da circunferência. Então tem o triângulo, equilátero, quadrado e hexágono circunscritos à circunferência. Então existe uma relação entre eles e a gente tem que saber uma por uma, porque sempre cai. Então vamos ver aqui, vamos entender. Primeiro eu vou te passar uma dica, uma regrinha mnemônica para a gente associar aqui facilmente qual a relação. Coloquem assim, ó, L igual a R raiz em todas elas aqui, ó. L igual a R raiz, L igual a R raiz. Bom, vamos começar com o triângulo. Aí vocês coloquem o 3. Aqui vocês vão colocar o 2 e aqui o 1. Pronto, já tem a relação. Então, se o camarada te dá, gente, ó, um triângulo inscrito numa circunferência de raio, raiz de 3, por exemplo, aí é só pegar, substituir o raio aqui, ó, raiz de 3, raiz de 3 dá 3. Aí tu vai ter o lado do meu triângulo. Se o teu, por exemplo, aqui, ó, o teu quadrado, ó, tá? Está inscrito na circunferência e ele te diz que o raio da circunferência é 2, então já tem o lado do quadrado, porque o lado é raio raiz de 2, então vai ser lado igual a 2 raiz de 2 e assim por diante. Ah, mas como é que eu chego lá, gente? Como é que eu sei aqui, por exemplo, que o lado é igual ao raio raiz de 1 quando eu te dou o raio? Gente, prestem bem atenção. Aqui eu tenho um hexágono. O hexágono, dentro do hexágono regular, eu tenho 6 figuras, 6 triângulos equiláteros, 6 triângulos iguais a esse aqui dentro, porque esse hexágono aqui é regular, tá, gente? Então, observem bem, aqui, ó, eu tenho o raio da circunferência, tá? Aqui eu tenho o raio da circunferência, mas isso aqui é um triângulo equilátero, então o raio é igual ao lado. Se o raio é igual ao lado, observem que raiz de 1 é 1, então pronto, já não preciso nem dessa formulazinha para memorizar. Aqui eu tenho que chegar da seguinte maneira, vejam que aqui o raio está aqui, ó, tá? Aqui está o raio, e aqui, gente, ó, se eu dobrar, eu tenho diâmetro, tenho raio mais raio. Então, vejam que a minha diagonal do meu quadrado é igual a 2 raios, certo? A diagonal do quadrado é L raiz de 2 é igual a 2 R's. Beleza, então se eu for isolar o L aqui, ó, eu vou passar esse raiz de 2 que está multiplicando, dividindo. Observem o que vai acontecer. Vou racionalizar aqui, ó. Aqui embaixo vai dar 2, ó, que eu vou cortar com esse 2 aqui, e eu chego que L igual a R raiz de 2. Está aqui a formulazinha. E aqui, gente, como é que eu chego aqui nessa relação aqui do triângulo equilátero? Eu chego da seguinte maneira, observem só, aqui está o centro da circunferência, aqui está a apótema do meu triângulo equilátero, e observem que aqui então eu tenho, ó, e tudo isso aqui é o raio, ó, daqui até que eu tenho raio, e daqui para baixo eu também tenho raio, ó, tá? Beleza. Esse raio aqui são duas apótemas, porque aqui é uma apótema e aqui esse tamanhozinho, essa medida aqui é igual a essa aqui, tá? Então, o raio são duas apótemas do meu triângulo equilátero. Então, porque eu posso dividir, então, aqui a altura também, ó, em 3 partes, dá para a gente raciocinar de outra maneira. Ó. A altura em 3 partes e o raio vai ser 2 partes dessa altura. Também dá para chegar lá. Mas, vejam só, eu tenho que memorizar que a apótema do meu triângulo equilátero é L raiz de 3 sobre 6. Como o raio são 2 apótemas, eu teria que dizer que o raio é 2 vezes L raiz de 3 sobre 6. Daí eu vou isolar o lado aqui, ó. Isolo o lado, passo o 6 que está dividindo, multiplicando, o raiz de 3 e o 2 aqui, ó, que estão multiplicando, eu passo dividindo, então fica 6 vezes o meu R dividido por 2 vezes raiz de 3. Ao racionalizar, eu multiplico por raiz de 3 e raiz de 3 em cima e embaixo, aqui vai dar 6, que eu corto com esse 6. Então fica L igual a R raiz de 3. Bom, querem fazer a memorização? Tranquilo. Então, olha só, gente. Memorizem só a formulazinha aqui, ó. Não precisa fazer esse processo todo, tá? Associem sempre aqui, ó, essas 3 formulazinhas aqui, tá?
E aí vocês não precisam decorar isso aqui. Agora vejam aqui, ó. Aqui é mais fácil ainda, ó. Por quê? Observem só. Aqui eu tenho meu raio, ó. Aqui eu tenho meu raio, certo? Tá o meu raio aqui. E o raio, o que que é o raio aqui, gente? Ó, se eu subir aqui um pouquinho, eu vou ter outro raio aqui. E se eu subir aqui um pouquinho, eu vou ter outro raio aqui. Ou seja, a minha altura desse triângulo equilátero são 3 raios, tá? Bom, se a minha altura são 3 raios e a altura é L raiz de 3 sobre 2, então agora é só isolar o lado aqui, ó, gente, tá? Esse 2 passa multiplicando 3, que dá 6 R's. Agora o raiz de 3 que está multiplicando passo dividindo. Racionalizo aqui, ó, raiz de 3 por raiz de 3. Aqui embaixo, gente, dá 3, tá? Eu corto 6 com esse 3 que deu aqui, dá 2. Então, o meu lado vai ser 2R raiz de 3. Ficou um pouquinho enjoado essa formulazinha aqui, mas é isso aí, tá, gente? O quadrado, observem só o que é o quadrado aqui, ó. Aqui é mais fácil, porque aqui eu tenho um raio e para baixo eu tenho um outro raio. Então, a minha aresta, que é o meu lado L aqui, ó, vão ser 2 raios. Aqui tá bem fácil de entender. E aqui, gente, observem só. Isso aqui é um hexágono, e o hexágono a gente sempre deve lembrar que eu tenho 6 triângulos equiláteros ali dentro. Então, vejam só, tá? Aqui eu tenho, então, ó, um triângulo equilátero, aqui é L, aqui é L, aqui é L. E aqui é o meu raio, ó. Observem só esse meu raio. E se isso aqui é um triângulo equilátero, esse raio vai ser o quê, gente? Esse raio vai ser a altura do triângulozinho equilátero, tá? Então, o raio vai ser L raiz de 3 sobre 2. Vamos isolar o lado aqui, vai ser 2R dividido por raiz de 3. Esse 2 passa multiplicando, raiz de 3 está multiplicando, passa dividindo. Racionalizo. E aí o meu lado fica, aqui dá 3, né? Então fica 2R raiz de 3 por 3. Bom, as fórmulas são um pouco esquisitas, mas essas são as relações que a gente sempre precisa, tá? Associar nas figurinhas, tá bom, gente? Então, um grande abraço e até a próxima.